A paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Estava trabalhando aqui há poucos momentos e o Espírito de Deus me deu uma palavra profética. Ele me chamou a atenção quando me mostrou um homem babando com espírito de loucura. Então o Espírito de Deus me deu uma palavra profética a respeito deste assunto, loucura. Loucura é o último estágio de um homem para a morte. Por que eu digo isso? Aqui na rua tinha uma criança que a mãe me contava que estava sentadinho num banco há muitos anos. Isso na década de 70 para 80. Na década de 70 mais ou menos. E ele caiu do banquinho, bateu a cabeça no chão, perdeu a memória. O menino cresceu, ficou adulto, sem memória. Pregaram para ela, um cunhado dela pregou para ela, mas não adiantava. Ela disse que era católica. O menino era agressivo, tão agressivo que precisava segurar na mão dele, sabe? Quantas das vezes eu vi ele escapulir da mão do irmão que segurava ele e agredir as pessoas na rua. O estado de nervo era muito forte. Ele segurava no nosso braço que arranhava, já me arranhou até. Quantas vezes eu vi isso. E ele ficou adulto, só andava nu, a mãe dele teve que prender ele dentro de um quarto, porque ele já estava adulto, e ele só recebia a mãe quando dava a comida para ele, e tudo que ele pegava ele destruía, rasgava papel, destruía tudo, quebrava tudo, acabava com tudo. Muito sofrido. Morreu tem pouco tempo. Eu soube da morte do menino. Aqui na igreja também vinha uma irmã com seu filho com problema mental. E ela tinha que colocar ele no canto da parede e ficar segurando ele. Ela se membrou aqui. Jesus libertou este garoto e hoje ele não agride mais ninguém. De vez em quando ela vem aqui, que ela foi para outra igreja. Aliás, ela era de uma igreja, veio para cá. E ela disse para mim, pastor, eu não consigo aposentar meu filho. E um dia o Espírito de Deus falou para mim, diga para ela que eu vou aposentar ele. Chamei à frente, orei. Dali uns dias, ela voltou lá no juiz, o juiz deu aposentadoria para ela, para o menino. Hoje ele é aposentado. Eu me lembro que ele vinha aqui, passasse alguém, ele era muito atraído por mulheres louras. Se ele visse uma pessoa, uma mulher loura, ele atacava. E nós fomos orando, Deus libertou aquele menino, Marcelinho. Mas no início não foi fácil, não. Ele tomava mais de 30 remédios comprimidos por dia. A mãe dele falou para mim que já não fazia efeito. E nós fomos orando e foi diminuindo os comprimidos. Chegou um tempo que ele já não usava mais, quase nem. Era raro. Mas eu tive uma experiência
com espírito de loucura. Eu já contei nos meus vídeos, vou contar neste de novo. Mas eu vou ler um versículo aqui da palavra de Deus que diz lá em Mateus, capítulo 12, versículo 43, que diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Espírito de loucura é um espírito muito forte. Não é qualquer um que expulsa esse espírito, não. Quando ele chega a dominar a mente do homem, quando ele chega a fazer alguma coisa para tirar a mente do homem, é o que diz aqui, ele traz mais 7 espíritos com ele, e o último estado dele é pior do que o primeiro. 1 mais 7, 8. Não é de se assustar que uma pessoa dessa tem uma força de um gigante. Muita força mesmo. Só o Espírito de Deus para dominar. Então, o Espírito de Deus começou a falar comigo. Um dos espíritos de loucura, ele opera na síndrome do pânico. Tem um estágio de loucura, loucura 1, loucura 2, loucura 3. A terceira é o último estágio. A pessoa fica como um bicho, como um animal, não reconhece ninguém. É o caso do menino que eu falei. Ele era como um bicho, como um animal. Esquizofrenia, entende? A pessoa tem lapso de perda de memória. Tipos de pessoas assim, o demônio pega, joga na frente do carro, do ônibus, do caminhão, do trem, leva para a morte. Outro tipo de loucura que o espírito da loucura opera é o tipo daquela pessoa psicopata. Esse demônio coloca uma atração nesse tipo de pessoa para que ele vire serial killer. Ele é atraído por certos tipos de pessoa. E a gente vê que aquilo não é coisa normal. Às vezes é mulheres obesas, às vezes é mulheres negras, às vezes é mulheres branco, cabelo preto, olhos azuis, cabelo louro. Entendeu? Ele vira um psicopata. E leva para a morte, porque se virar serial killer, né? É porque é matador em série. Espanto, aquela pessoa que tá, você vai falar com ele e se espanta. Ele leva susto, o espírito do susto está nele. Sabe? Cuidado, porque o espírito do susto é um espírito. A pessoa que se assusta à toa, não pode dirigir, não pode andar de bicicleta, não pode andar de moto. Qualquer coisa assusta. É um estágio de depressão. Vulto sombrio, entendeu? À noite vê vultos, ele está se aproximando. Insônia, não consegue dormir à noite. Entende? É um espírito que opera na área da loucura, quer levar a pessoa à depressão.
Porque tem depressão, opressão e possessão. Entendeu? A pessoa fica deprimido, fica de canto. Depois já está em depressão, em opressão, e de repente bota a mão na cabeça, cai endemoniado na igreja. Fica possuído. Pesadelo são espíritos que operam nessa área de loucura. E epilepsia, entendeu? Também opera na área da loucura, opera epilepsia porque é uma área do sistema nervoso. Aquela pessoa que só vive estressado, nervoso, ele não tem domínio, e se ele ouvir uma coisa e que ele não gostou, ele dá fora, ele responde, ele xinga, ele não é educado, ele não é paciente. Tem ligação com esse espírito de loucura. Então estes são os graus de loucura, sabe? Mas tudo começa uma opressão, entende? Eu tenho experiência com opressão, sabe? Ele opera através de um espírito de tristeza, porque a Bíblia diz: a alegria do Senhor nossa força é, porque a tristeza tira toda a força do homem. Ele não tem vontade de tomar banho, de se arrumar, de trabalhar, ele prefere ficar sozinho. É muito triste. Então Deus me chamou a atenção a respeito disso, me mostrou um homem, agora há poucos instantes aqui trabalhando, um homem louco, que ele babava. O Espírito disse para mim, o Espírito Santo disse para mim: assim diz o Senhor, tudo isso é operação do erro humano, quando fazem coisas que não agradam, até que perturbem a alma e dê brecha para o diabo entrar em suas mentes. Tudo vem do pecado, sabe? Tudo vem do pecado. No manicômio tem um monte de crente louco, sabia? Ô irmão, ora por mim, eu sou crente, sou da igreja. Viveram no pecado, abusaram da bondade de Deus, e o Espírito se apresentou. Ele começa a ouvir vozes, começa a se assustar, começa a ver vulto, e o diabo vai se aproximando. De repente, ele está deprimido, oprimido, e daqui a pouco na igreja ele cai endemoniado. Entende? O que perturba o homem? Infidelidade do casal, mexer com feitiçaria, sabe? A infidelidade do casal traz o estresse, traz a ira, traz tristeza, e vai juntando isso. É por isso que há morte. O homem mata a mulher mata o homem, se separam. Tá ligado a isso, esse espírito de loucura. Então a pessoa vai lá e mata a mulher com os filhos. É um espírito de loucura, que trabalha na área da ira, da cólera. Isso é muito forte. Tem muita gente preso dentro de casa, nos manicômios, preso dentro do quarto escuro. Tem muita gente. Mas Jesus liberta você. Jesus liberta teu filho, teu esposo, tua esposa da depressão, do uso de remédios depressivos, antidepressivos. Pessoas que só dormem a poder de remédio com calmante. Pessoas que mexem com feitiçaria. Aqui próximo tinha uma feiticeira que ela aceitou Jesus. Depois que ela aceitou Jesus, as filhas foram ficando loucas, os filhos ficando loucos, todo mundo ficando louco, foi morrendo um por um. Mas a feiticeira aceitou Jesus de verdade.
mas os filhos não quiseram. Agora eu fiquei sabendo de uma das filhas que não morreu, que os filhos estão levando na igreja, mas ela não está com a mente muito boa, não. Aleluia! Bruxaria que volta quando uma pessoa pede o mal e depois sente pena da pessoa, o diabo poderá voltar. Sabe, aquela pessoa vai lá, quero que faça isso e isso e isso com fulano. Aí chega em casa, aquela pessoa fica com pena, aquele pedido que ele fez para aquela pessoa volta para ele. É por isso que tem muita mulher aí no manicômio, porque fez feitiçaria com o esposo. É por isso que tem muita mulher aí. Sabe que também traz problema nervoso? Problema de insônia, depressão, aquela coisa? Falta de perdão. Muitos casais que não se perdoam. Sabe? A mulher não perdoa o marido não perdoa a mulher, ficam deprimidos. Agora mesmo estão lá no manicômio. Eu já tive uma experiência com a senhora que estava com depressão profunda, um estágio muito deprimido, e eu fui lá orar por ela. Quando eu botei a mão na cabeça dela, o Espírito de Deus falou assim, é porque ela não perdoa o marido. E não adiantou. Não vou perdoar ele não. Ele vai ficar do jeito que eu tiver, e eu estou esperando ele ficar de um jeito ruim que eu vou cuidar dele. E não é que aconteceu? Aquilo que aquela mulher jogou de praga no marido, ele teve um AVC, caiu em cima do leito, quem tomava conta era ela se viu vingada. Sabe, espírito de vingança. Eu não posso ter espírito de vingança, eu tenho que ter espírito de perdão. Espírito de vingança é jogar praga, é desejar sempre o mal. Quem tem espírito de vingança não pensa o bem, só pensa o mal, sabe? Só deseja o mal. Remorso de um mal, ir ao cemitério e lá ter um espírito vagando à procura de uma pessoa frágil. Tá vendo? A pessoa vai lá no cemitério enterrar, de repente vem deprimido, porque estava vagando lá um espírito esperando uma pessoa frágil e entra na pessoa. Que cemitério não é bom lugar não, nem cemitério nem hospital, são dois lugares, piores lugares da terra para se ir, cemitério e hospital. Remorso de um mal, entendeu? Esse tipo de pessoa pratica o mal e fica com remorso. Sabe o que é remorso? Remorso não é arrependimento não. Aquela pessoa chora, vai preso, quando sai de lá faz a mesma coisa, só foi remorso, não se arrependeu. É muito diferente. Então por isso que choro não é sinal de arrependimento não. Sinal de arrependimento é mudança de vida. A pessoa aceita Jesus e muda de vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Aqueles que me conheceram quando era jovem, adolescente, vê o quanto Deus mudou a minha vida, porque eu me arrependi. Eu não tive remorso, eu me arrependi. Aleluia. É o filho pródigo, sabe? O filho pródigo não teve remorso, ele se arrependeu. Então, ir ao cemitério lá, ter um espírito vagando à procura de uma pessoa frágil. Então, existem muitas pessoas que são frágeis nesta área do psicológico. Entendeu? Estes são os direitos do diabo para possuir uma pessoa e levá-la ao manicômio. Muitos também adquirem um problema mais grave, consome antidepressivo e remédio para dormir, drogas e por aí vai. Então o Senhor me deu esta palavra porque eu sei que alguém vai ver esse vídeo, está necessitado. Então, em nome de Jesus, eu abençoo esta pessoa deprimida,
esta pessoa que não dorme à noite, aleluia, esta pessoa que precisa de libertação porque vê vultos, só anda se assustando, esta pessoa que tem pânico em nome de Jesus, esta pessoa que está endemoniada, esta pessoa que não consegue perdoar, esta pessoa que tem ódio no coração, que tem ira, tem contenda, que briga normalmente, que só vive estressado, em nome de Jesus, recebe a tua cura, recebe o teu milagre, e que nesta casa, espírito maligno de loucura, seja repreendido, em o nome de Jesus, aleluia. Já contei nos meus vídeos, vou contar novamente. Uma vez me chamaram para orar uma mulher grávida e disseram: pastor, ela estava internada no manicômio e agora ela teve a melhora, veio para casa e ela está grávida, vai lá orar por ela, porque senão o demônio vai matar o filho dela. E eu fui lá, orei por ela, expulsei aquele demônio. Ela ficou meio deprimida, meio oprimida, meio depressiva na hora, e aquela coisa foi tão forte que à noite um espírito de loucura veio me fazer uma visita e tomou a minha mente, e eu fiquei em estado de loucura, uma fração de segundos. Eu clamei, quando eu lembrei o nome de Jesus, eu clamei o nome de Jesus, e aquele espírito de loucura saiu. Não brinque, crente. Não fica brincando com pecado não, que o espírito de loucura te pega. Se você ficar brincando com pecado, na prostituição, no adultério, Deus te chamou para santidade, Deus te chamou para ser verdadeiro, não anda na mentira, deixa de ser hipócrita, para de ir no motel. Tem muitos casos na igreja de motéis, hein? Vocês tomam cuidado. Não é só o Covid que mata não, o espírito de loucura mata aos montes também. Mata de tanto tomar remédio. Mas que a bênção de Deus te alcance e que tu seja liberto de todo pecado para a depressão, em nome de Jesus.